Bonjour, eu sou Paulo Soares, sendo chefe de cozinha da Le Cordon Bleu São Paulo. Hoje nós vamos fazer uma versão bem brasileira de uma receita clássica francesa, um steak tartare. Então, na verdade, essa receita, né, é uma receita com dupla nacionalidade, né? Os tártaros, eles habitavam a Europa Ocidental. Na época, eles tinham o hábito de pegarem as caças, né, abaterem as caças, retirarem as vísceras das caças e colocarem sobre a sela dos cavalos e faziam longas caminhadas, né, naqueles invernos rigorosos. Isso com o intuito de quebrar as fibras da proteína, né, e acabar amaciando. Bom, naquela época os recursos eram muito poucos, né? Então era uma comida de sobrevivência, né? Com o passar dos anos, essa receita chegou até onde hoje está localizado a França, né? E os franceses aprimoraram as técnicas, né? Hoje, pessoal, a receita é totalmente diferente, né? Passaram a utilizar o filé mignon bovino, né? Que é uma carne nobre, sem gordura, sem a parte muito fibrosa, né? E a receita ganhou notoriedade no mundo inteiro, né? Ganhou os 4 cantos do mundo. Então os franceses foram o grande responsável por disseminar essa receita mundialmente falando, né? Vamos começar curando a carne de sol. Para a carne de sol, eu vou utilizar um filé mignon, que é uma carne com menos fibras, né? Menos fibras e menos gordura. Vamos fazer a cura dessa carne por 4 horas, utilizando 20% do peso da carne de sal grosso, né? Aqui eu coloco 50% de sal grosso em um recipiente e sobre a carne o restante de sal grosso. E levo para a geladeira por 4 horas. O próximo passo é fazer o caldo do picles do machixe, né? Na verdade, esse caldo do picles machixe eu posso utilizar para fazer um picles com outros vegetais, tá? Começo colocando vinagre, o mel de abelha, um galinho de tomilho, 2 folhas de louro, um dente de alho e sementes de coentro. Agora eu vou cozinhar por 5 minutos esse caldo, né? Para infusionar bem os sabores do alho, do tomilho, da folha de louro, do coentro, do mel e do vinagre. Após esse tempo, vou colocar o machixe e vou levar para a geladeira. O ideal é fazer com no mínimo 24 horas de antecedência, né? Vai ficar mais saboroso, né? O machixe vai absorver o sabor do caldo, né? Vai ficar bem aromático. É um ingrediente, né, que eu posso manter ele na geladeira durante alguns dias sem problema. Vai ficar até mais saboroso, né? É tipo uma compota, né, gente? Posso colocar no potinho, vedar bem e manter na geladeira. E essa fervura sempre em fogo baixo, né? Por que fogo baixo? Com fogo baixo eu vou conseguir extrair melhor o sabor aqui das sementes do coentro, né, o tomilho e o alho. São 5 minutinhos. Eu também não quero perder volume desse líquido. Vou deixar fervendo, daqui a pouco vou acrescentar o machixe. A receita francesa do filé mignon normalmente é utilizado mostarda, cebola, cebolinha, alcaparras, molho inglês, o pepino em conserva, né? Então, eu estava buscando trazer para o paladar do brasileiro, do público brasileiro. Tem algumas pessoas que têm resistência ao tartar pela textura da proteína, né, que é um pouco pastosa, principalmente aquelas pessoas que moem o tartar, o que eu considero um crime, tá, pessoal? O ideal é sempre cortar na ponta da faca, cubinhos pequenos, para ainda manter uma textura na proteína. Então, o fato de desidratar essa carne, mas uma cura curta, para também não oxidar tanto, né, ela manter o frescor, manter uma textura agradável e substituir alguns ingredientes. Por exemplo, utilizamos o machixe. Né? Para quem não conhece, eu costumo falar que é um primo do pepino, a herança dos africanos que introduziram aqui na nossa cultura. Então, entra o machixe na nossa receita, sai o pepino em conserva, entra o machixe, entra a cebola roxa, a pimenta cambuci, maionese de coentro,
substitui um pouco a mostarda, né? Isso traz a cremosidade, untuosidade, para trazer algo nosso, sabe? Eu acho que está na hora de nós valorizarmos a nossa cultura gastronômica, né? Não sei se todos vocês conhecem o maxixe, né? O Brasil é um país continental, então tem pessoas que não conhecem o maxixe. É um ingrediente que é muito utilizado na gastronomia da região nordeste do Brasil, região nordeste, região norte e na culinária mineira. O tartar, a acidez da mostarda, a acidez aqui do picles de maxixe, o polvilho placa, que também é uma receita bem nossa, né? Que na verdade o polvilho placa, segundo alguns historiadores, ele já está na nossa cultura alimentar pelo menos aí uns 300 anos, né? Há 300 anos atrás já há registro dessa receita nas fazendas mineiras, né? Nos chás da tarde dos fazendeiros mineiros. E em 1950 ela se popularizou com 3 irmãos paulistas que aprenderam a receita, abriram a fábrica e 2 anos após teve um congresso eucarístico no Rio de Janeiro e eles levaram essa produção para o Rio de Janeiro, né? Em parceria com a Padaria Globo, que fica, se não me engano, no bairro de Botafogo. E a partir daí foi sucesso entre os cariocas e passou a ser dos petiscos mais vendidos nas praias cariocas. Ó, já se passaram em 5 minutos. Vou deixar um pouco aqui fora do fogo esse caldo de picles, para mim não colocar o maxixe, ele cozinhar o maxixe, não é esse o intuito, né? Porque senão meu maxixe vai perder textura. Esperar amornar, uma temperatura em torno de 80 graus. Aí sim eu posso colocar esse maxixe em contato com esse caldo por imersão, né? Totalmente coberto, e vou levar para a geladeira por, no mínimo, 24 horas de antecedência, sabendo que com o tempo maior em contato do vegetal com esse caldo, vai ficar ainda mais saboroso. Passados os 5 minutos, já posso colocar o caldo sobre os maxiches. O ideal é que cubra totalmente o maxixe, né? Fique por imersão, totalmente cobertinho. E vou levar para a geladeira por, no mínimo, 24 horas. Nosso próximo passo é fazer a receita do biscoito de polvilho. Para o biscoito de polvilho, eu aqueço a água. Agora vamos fazer o biscoito de polvilho. Já aqueci a água, já está quente. Eu começo colocando o polvilho em um bowl. Adiciono 50% do conteúdo da água, né, do volume da água aqui. Reservo outro 50%. Dou uma mexida, começo a escaldar o polvilho. ,50% da água, 50% do leite. Escaldo em 2 tempos. ,50% do óleo de soja. Vou desconstruindo os grumos que se formam, né? Com a colher. Agora, uso o restante da água da receita, né? A massa começa a ficar bem úmida, né? Na verdade, ela vai ficar com uma consistência bem próxima, bem semelhante a uma massa de um bolo, gente. Agora o restante do leite. É muito simples essa receita. Essa receita eu posso fazer tanto esse polvilho placa, né, que eu vou assar ele fininho, né, ou fazer os biscoitinhos tradicionais. O restante do óleo. Agora já tenho uma massa bem úmida, bem hidratada. Posso usar o fouet e conseguir incorporar mais ar, deixando a massa mais leve e aerada. Hoje eu vou utilizar o gergelim sobre esse biscoito polvilho placa, né? Biscoito polvilho placa. Mas poderia colocar um queijo parmesão ralado sobre ele, substituir, ajustando a receita e trazendo ela para o gosto, para o paladar pessoal de cada um. E agora vou adicionar meio ovo, tá? O ovo pesa em torno de 50 gramas. Nesse caso, eu incorporo muito bem gema e clara
e adiciono metade desse conteúdo na minha receita. Não posso colocar um ovo inteiro. Se eu colocar um ovo inteiro, a minha massa vai ficar muito mole. Para essa receita de polvilho placa, como a massa é fininha, não seria um problema tão grave. Agora, caso fosse uma receita do biscoito polvilho tradicional, eu teria dificuldade para modelar os meus biscoitinhos. Então, eu coloco só metade, em torno de 25 gramas do ovo. 25 gramas aqui dá uma grande diferença, tá? E desestabiliza a minha massa. Adiciono o sal. Agora eu vou transferir essa massa para uma GN, vou colocar sobre um silpar. Para quem não tem o silpar, pode ser sobre a própria GN untada com um pouco de óleo, tá? Também é possível fazer. Não deixa de fazer essa receita só pelo fato de não ter o silpar em casa. E vou espalhar ela com uma espátula. Eu quero fininho, né? Eu quero uma torradinha super delicada. Essa receita eu consigo fazer 2 GNs desse tamanho. Espalho finamente e vou polvilhar o gergelim. Como eu falei para vocês, podem substituir o gergelim por um parmesão ralado. Também fica maravilhoso. Aí vamos assar esse biscoito no forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente de 18 a 20 minutos. Depende do forno, né, pessoal? Esses fornos caseiros, para quem não tem um forno profissional, vocês podem aumentar um pouco o tempo, né, e acompanhar a coloração e a textura do biscoito. Forno caseiro, vocês podem pré-aquecer a 200 graus, tá? No meu caso aqui eu vou assar a 180 porque eu tenho um forno profissional. Então, a distribuição de calor é um pouco diferente, né? Agora, eu polvilho o gergelim. O meu forno já está aquecido, 180 graus. Agora vamos assar por 20 minutos a 180 graus. Olha, pessoal, que interessante, né? Passados 7 minutos, olha o desenvolvimento da nossa massa, né? Essa reação química do ovo, né? Evaporação da parte líquida da receita. Isso fica maravilhoso, né? Enquanto isso, vamos preparar a nossa maionese, a maionese de coentro, né? Na verdade, hoje é o coentro, mas podemos fazer uma maionese com outros ingredientes nacionais, como pimenta de cheiro, fica incrível, pimenta de cheiro, trazer uma páprica picante, uma páprica defumada, né? Na verdade, a maionese é uma emulsão a frio, a partir daí eu posso temperar e trazer ela para o meu gosto pessoal. Aqui, eu começo buscando um óleo de coentro, né? Vou pegar esse coentro, colocar no liquidificador e vou bater muito bem com o óleo. Depois, vou retirar o óleo do liquidificador, adicionar o ovo inteiro no liquidificador e começo a incorporar fios desse óleo de coentro ao ovo. Vou fazer assim porque estamos no Brasil, é uma receita, digamos, é uma receita de fusão, né? França-Brasil, onde vamos utilizar técnicas francesas e brasileiras na nossa receita. Tradicionalmente, na França, a maionese, ela não é feita com o ovo inteiro. E a incorporação de A é diferente, né? A maionese francesa, a clássica francesa, ela é feita só com gemas de ovo, maionese, sal, pimenta. E eu vou incorporando a gordura aos poucos, mas incorporando o ar com a mão, não com o liquidificador, tá? Isso é um fato interessante. Aqui no Brasil, a nossa cultura é de fazer no liquidificador, né? Por isso que conseguimos utilizar o ovo inteiro e resulta numa boa emulsão também. Agora adiciono o óleo de soja.
Agora eu vou acrescentar o alho da receita, um dentinho de alho. Não vou colocar mais que isso, senão vai ficar muito picante, né? E vou voltar a processar por mais uns 2 minutinhos. Eu quero um óleo bem lisinho, né? E quanto mais eu processar esse óleo com o coentro, mais eu vou obter um verde mais intenso, né? Vai liberar a clorofila. Clorofila da ervas. Passados os 5 minutos, já processei muito bem. Transfiro para um recipiente esse óleo de coentro, né? Tá bem processado, bem verdinho. E agora volto com o copo. Não preciso higienizar porque vou continuar a mesma receita. Quebro o ovo aqui dentro, né? Adiciono suco de limão. Pode ser o Tahiti, mas poderia ser o siciliano ou limão caipira, limão galego, né? Põe o suco de limão para buscar acidez, né? Sal. Um pouco de pimenta do reino. Agora retiro a tampinha do liquidificador, ligo mesmo e começo a adicionar esse óleo de coentro. Caso seja preciso, coloco mais o óleo de soja normal sem o coentro, tá? Só para finalizar a emulsão. Agora eu vou adicionar um pouco do óleo de soja normal. O sabor do coentro já está presente, né? Tá bastante verdinho aqui a minha maionese. Eu vou incorporando aos poucos. Não posso colocar muito conteúdo ao mesmo tempo, senão vai comprometer a estabilidade da minha emulsão. Vou mexer bem aqui, dar uma boa incorporada aqui na lateral do copo do liquidificador, né, para recuperar as ervas que subiram. Para essa receita, eu não quero uma maionese tão estável, né, tão espessa, né? Quero ela um pouco com a textura de um molho, né? Tá? Por isso que eu vou deixar ela mais delicada. Vamos transferir aqui para um outro recipiente. E o resultado é isso, uma maionese verdinha, né? A clorofila bastante presente. Ajustar o tempero, ver se a acidez está equilibrada, né? Caso precise, adicione um pouco mais de suco de limão, sal e pimenta do reino. Bom, vamos provar. A acidez está equilibrada, mas falta um pouco de sal e pimenta. Dou uma boa incorporada aqui. E vamos levar para a geladeira. Pessoal, 20 minutos. Biscoito polvilho atingiu a cocção. Olha que maravilha. Dourado. Olha só. Crocante. Ó. Não sei se vocês conseguem escutar o estralo, né? A crocância do mesmo, né? É maravilhoso, ó. Olha que incrível. Vou quebrar, né? Vou precisar quebrar para montar nosso prato. Mas eu quero apresentar para vocês aí e mostrar o resultado. Falaram para mim, vamos lançar o curso de gastronomia brasileira na Le Cordon Bleu. Você foi o chefe escolhido para ministrar as aulas, né? Apesar de eu ser brasileiro, a minha maior experiência sempre foi com a cozinha francesa. Eu trabalho com a cozinha francesa, as técnicas francesas há 30 anos. E o que a escola quer
né? Na verdade, é isso, é uma gastronomia brasileira, mas com uma apresentação diferente, utilizando as técnicas francesas. Eu adorei a ideia, porque eu acho que é isso que falta para a nossa gastronomia. Então, aqui nós pensamos em tudo, sabe? No sabor, lógico, eu considero que o sabor é primordial, mas a apresentação tem que estar junto ali com o sabor. É a técnica bem aplicada com sabor bacana. Bom, pessoal, como eu falei para vocês sobre a maionese francesa, a técnica que é utilizada na França, em alguns outros países da Europa, né? Eu resolvi fazer e mostrar para vocês como que é feita a maionese francesa, a clássica, né? Normalmente é feita em um bowl. O ingrediente, eu não uso a clara do ovo, utilizo só a gema do ovo, né? Faço aqui essa proteção ou com um pano úmido ou um papel toalha, né? Umedeço esse papel toalha, coloco esse bowl, só para ele não ficar balançando aqui durante a minha emulsão. Aqui já tenho 2 gemas, tempero com sal, pimenta do reino, mostarda. A mostarda vai trazer acidez. Neste caso aqui, eu não utilizo suco de limão. Caso queira utilizar, até posso, mas tenho que tomar cuidado, né, para não ficar excesso de acidez na minha receita, na minha maionese. Primeiro, incorporo bem gema, mostarda, sal e pimenta e começo adicionando a gordura, né, que é o óleo de soja. Mexendo sempre, incorporando ar e a maionese vai começar a emulsionar, a engrossar. Aqui eu estou com óleo, apenas com o óleo de soja, mas poderia estar utilizando aquele óleo de coentro, tá? Só que eu utilizei na minha receita de maionese de coentro, essa eu vou fazer a clássica, tá? Então a maionese tradicional, a do dia a dia, né? Não sei se vocês conseguem visualizar o fundo do bowl, mas já começa a aparecer umas linhas. Isso quer dizer que a incorporação de ar está sendo bem feita, né? E a maionese está sendo bem emulsionada. Então, uma maionese bem estável, né? Uma emulsão bem estável. A maionese é uma daquelas receitas, né? Que existe uma polêmica sobre a sua origem, né? Os franceses falam que foi um chefe francês, que depois de uma batalha na Guerra dos 7 Anos com a Inglaterra, para eles comemorarem a vitória, a conquista lá, né? Eles resolveram fazer um banquete para o pessoal do exército francês. E se depararam com a falta de um creme de leite, né? Que a ideia do chefe era fazer uma receita utilizando o creme de leite. A única coisa que ele encontrou era gemas de ovos, né? Ovos e óleo. E resolveu improvisar, substituir o creme de leite por essa emulsão. Foi aí que surgiu essa maravilha da gastronomia, que é a maionese, né? Já os espanhóis comentam que, na verdade, essa não é a real história da maionese, que, na verdade, esse chefe francês aprendeu com os moradores locais espanhóis da época, né? Quase sempre receitas clássicas, cada um tem meio que a sua versão, né? É uma receita que é disputada por duas nacionalidades, 2 povos. Então é isso, ó, a incorporação de ar está chegando ao fim. Minha maionese está bem espessa. O segredo é ir sempre adicionando a gordura aos poucos, tá? Se eu colocar muito líquido no mesmo momento, eu desestabilizo a minha emulsão. Vai separar, né? Vai dar uma talhada. Incorporo um pouco mais de ar. Eu costumo brincar. Para saber se a maionese está bem feita, eu viro o bowl e ela não pode cair, tá? Então é isso, gente. Está feita a nossa maionese, a clássica francesa, tá? Não sei se vocês perceberam, mas o sotaque entrega, né? Eu sou pernambucano, brasileiro. O maxixe e a carne de sol são ingredientes que eu sinto muito à vontade em trabalhar na gastronomia brasileira, né? Então, é o sabor da infância, é a comida afetiva, né? É a lembrança da comida da minha mãe, da minha tia. Então,
São ingredientes que quando eu vou utilizar numa receita, realmente eu coloco mais amor na receita, mais paixão, sabe? Para sair algo maravilhoso. É algo que eu me sinto, tenho um prazer imenso em trabalhar esses ingredientes na gastronomia brasileira. Na receita do tartar, eu utilizo também o maxixe. Nesse caso, eu utilizo só essa parte externa, não utilizo a semente. O porquê disso? Eu quero obter uma crocância nesse maxixe aqui, tá? Então é isso, ó, eu retiro, lamino o mesmo, descartando parte da semente, né? Sempre fica um pouquinho, mas precisa ficar muito pouco, tá? Vocês perceberam que pro picles, eu utilizei o maxixe inteiro, né? Aqui não, tá? Cortar em cubinhos, né? Eu quero um corte bem semelhante ao corte da carne. Aparo aqui para ficar bem bonitinho. Então, voltando a falar sobre o maxixe, na gastronomia nordestina, eles utilizam em diversas receitas, né? Desde o ensopado, na galinhada, até mesmo no cozimento do feijão. É bastante versátil. Salada de feijão fradinho, feijão manteiguinha, né? Com maxixe fica maravilhosa, né? Vocês fazem um tipo de vinagrete com feijão, utilizando maxixe. Maxixe, cebola roxa, fica incrível. E o feijão, coentro, sal, pimenta, um pouco de azeite e vinagre ou suco de limão. Tem um bom vinagrete. Então aqui eu corto em cubinhos pequenos. Agora pimenta cambuci. Pimenta cambuci originária da região norte do Brasil, né, região amazônica. Mas hoje já conseguimos encontrar com certa facilidade em todo o Brasil, tá? Dando uma pimenta de cheiro, né? Ela tem um formato semelhante à fruta, né, cambuci, para quem conhece. Corto ela em 3, 4 pedaços, retiro a semente e corto ela em cubinhos. Não vou conseguir cortar, no caso da cambuci, em cubinhos tão perfeito quanto o maxixe, por exemplo, né? Devido ao formato orgânico da pimenta. Mas eu busco um corte bem próximo, né? Sempre importante, para qualquer tipo de receita, sempre procurar cortar os vegetais, cebola, enfim, o alho, né? Todos os ingredientes da receita no mesmo tamanho, né? Para obter texturas diferentes, cocções parecidas, né? E também acaba interferindo até mesmo no visual do prato, né? Como estamos aí nos tempos das redes sociais, não podemos deixar de lado a estética do prato, a apresentação. Isso é importantíssimo, né? Voltando a falar um pouco sobre a pimenta, né? Essa pimenta é uma pimenta, a picância dela é muito baixa, tá? Costumo falar que ela é semelhante a um pimentão, porém, ainda mais suave, né? Tem algumas pessoas que não gostam dos pimentões na receita, que acham indigesto, né? Mas vou contar para vocês, retirar a pele do pimentão, tá? Segundo alguns especialistas em gastro e tal, o que provoca azia, o mal-estar do pimentão, é a pele do mesmo, né? Que fica depositada na parede do estômago. Então, retirando a pele do pimentão, acaba eliminando ou diminuindo o risco do mal-estar, né? Então, hoje, todas as minhas receitas, seja ela francesa, brasileira, né? Bem que o francês utiliza pimentão em poucas receitas, mas nós aqui no Brasil utilizamos em quase tudo, né? Eu sempre retiro a semente e a pele do pimentão. Agora vamos cortar a cebola. Eu particularmente, eu gosto da cebola roxa nessa receita, mas caso vocês prefiram a outra, pode substituir, não tem problema, tá? Aqui, quero cubinhos perfeitos.
Então a única maneira de eu obter esses cubinhos perfeitos é despetalando, tá? Dá um pouquinho de trabalho, mas o resultado é bem satisfatório, tá? Esse corte é muito legal também para vinagrete. A cebola tem bastante umidade, né? Então, se eu corto a cebola todo jeito, começo a bater com a faca na cebola por muito tempo, ela começa a soltar umidade. É por isso que em alguns casos, em algum vinagrete, né, a campanha, talvez todos vocês já tenham se deparado em alguma situação com aquele aspecto leitoso no vinagrete, né? Porque a cebola não foi cortada assim. Então a umidade da cebola entrou em contato com a gordura do azeite, acaba trazendo aquele aspecto um pouco feio, né? Desagradável. Quando não quer aquele aspecto no vinagrete, precisa cortar a cebola assim, né? É o que chamamos de cebola ciselée, em francês, né? Nome técnico. Cubinhos perfeitos e sem ela liberar muita umidade. Tem algumas receitas que eu faço essa cura de 4 horas, como é o caso do steak tartar. Costumo fazer uma receita de medalhão de sol também. A cura é a mesma, o tempo é o mesmo do steak tartar, de 3 a 4 horas no máximo, tá? Utilizo a mesma quantidade de sal, 20% do peso da proteína. Agora, para uma receita como um arroz carreteiro, que é tipo do Rio Grande do Sul, ou o baião de dois, que é do Ceará, o rubacão da Paraíba, eu deixo uma cura de 24 horas. Nesse caso, a carne, ela fica mais desidratada, né? Ela desidrata, fica mais seca e oxida. Mas como o arroz, eu vou refogar essa carne, vou cozinhar, fica com sabor mais apurado, mais forte, né? O que eu acho legal. Para carne de sol, se eu deixar esse tempo, essa cura de 24 horas, a carne vai ficar muito seca, vai ficar com uma textura desagradável e também perde a cor, o que não é legal. Tá bom? Para tartar de sol, 4 horas apenas, tá? Agora, eu retiro o excesso de sal dessa proteína, já começou a desidratar, ó. Posso passar essa peça de carne na água corrente rapidamente, só para tirar os residuais de sal. Passei na água corrente. Agora com papel toalha, dá uma secada, tirar o excesso de umidade. Vou colocar uma luva na mão. O porquê tenho que tomar esse cuidado? É um alimento cru, né? O steak tartar é uma carne crua, então eu preciso tomar bastante cuidado para evitar o risco de uma contaminação. Qualquer preparação crua, como o steak tartar, um ceviche, o ideal é sempre usar uma luva, tá? Usar uma luva e um bowl, colocar umas pedras de gelo e sobre essa pedra de gelo colocar outro bowl. Então já vou cortar essa carne depositando aqui nesse bowl, tá? Só para manter o frescor e evitar o risco de contaminação. Agora faço pequenos escalopes, na verdade, né? Corto fininho essa proteína. Vocês percebem que a carne permanece rosada, né? Mas com uma textura mais firme, o que deixa ela mais agradável na boca, né? Corto ela em escalopes, né? Que são bifes fininhos. Essa parte mais oxidada eu retiro. Eu quero que esse steak tartar tenha uma cor agradável, né? Agora corto esses bifinhos em tiras finas, né? Em bastõezinhos. E transformo em cubos bem pequeno. Tem algumas pessoas que costumam moer a carne para o steak tartar. Eu não acho agradável, tá? Apesar de ser uma carne crua, o ideal
eu senti a textura da mesma, tá? Então por isso que eu corto ela em cubos pequenos, né? O que chamamos a ponta da faca. Então, pessoal, por que eu utilizo o filé mignon? Traz essa comodidade, né? Vocês percebem que é uma carne super macia e não tem fibras, não tem gordura, né? O que não seria legal, né? Você comer uma carne crua sentindo aquela textura desagradável de fibras, de gordura na boca, né? Aí não dá certo. Eu conseguiria fazer um tartar de alcatra, por exemplo, ou patinho. Lógico, levando em consideração que a textura da mesma não seria tão macia quanto o filé mignon, tá? Mas precisa ser uma proteína sem gordura e sem fibras, tá? Caso não seja o filé mignon, mas o filé mignon para essa receita é a melhor opção. Consigo atender 2 pessoas. Fácil, tá? Tenho aqui aproximadamente 500 gramas de carne. De 2 a 3 pessoas. E é um prato maravilhoso, principalmente para o almoço de verão, né? Uma temperatura mais elevada. Então, agora, pessoal, vamos finalizar o nosso steak tartar. Adicione um pouco de pimenta do reino. Lembrando que a pimenta cambuci, a picância dela é muito baixa. O nosso maxixe, cortado em cubinhos. Cebola roxa. Azeite de oliva. Vai trazer untuosidade à nossa receita, né? Um pouco de mostarda de Dijon. Não vou exagerar na mostarda de Dijon porque vou utilizar a maionese de coentro, né? Que também vai trazer untuosidade para a receita. E o nosso coentro aqui na forma de brotos, né? Agora, vamos misturar bem, né? Misturar bem e avaliar se está proporcional a quantidade de cebola, maxixe, pimenta cambuci. Vamos provar para certificar se o sal está equilibrado, o tempero. Ainda não pus sal, né? Lembrando que a carne de sol já tem uma quantidade de sal mais elevada. Então, primeiro, incorpore os ingredientes. Aí sim, aí dou uma provada. E caso seja preciso, eu ajusto o sal. Confesso para vocês que apesar de eu estar utilizando uma carne de sol, em algumas situações, eu adiciono um pouco mais de sal. Vamos dar uma provada. Tá ficando bem bom. Posso colocar um pouco de sal. Mais um pouco de pimenta. E vou colocar um pouco da maionese de coentro. Vai trazer mais untuosidade, vai deixar ele um pouco mais cremoso. A maionese de coentro aqui no tartar, eu quero só untuosidade, não vou exagerar. Se eu colocar muita maionese de coentro, ele vai perder a cor, né? Eu quero buscar um equilíbrio aqui. Sabor, untuosidade e a aparência, né? Não quero escurecer, não quero perder essa cor linda do rosa da proteína. Já está bastante untuoso. Só mais um pouquinho de azeite. E aqui está pronto o nosso tartar de carne de sol. Técnicas francesas, receita clássica francesa, com a versão bem brasileira, utilizando os nossos ingredientes, né? É muita fusão. Eu pego, às vezes, ingredientes franceses
até utiliza alguma técnica até meio que indígena na receita, sabe? É uma loucura. Por exemplo, eu pego um peixe nosso tambaqui, né, que é da região amazônica, e coloco um musseline de foie gras, sabe? Essa combinação, por exemplo. Trago uma geleia de jabuticaba no prato. Pego o dadinho de tapioca que está aí, né? Vamos agradecer o Rodrigo Oliveira que nos apresentou essa maravilha de receita. Mas eu pego o dadinho de tapioca do Rodrigo Oliveira, por exemplo, e adiciono um ingrediente espanhol, o chorizo espanhol. Trago o defumado do chorizo espanhol. Acrescento um molho de jabuticaba que trago o agridoce, sabe? A gordura do foie gras, o sabor do foie gras. Então, a gastronomia, eu costumo falar que a cozinha é um laboratório. Olha que cor incrível, pessoal. Maionese de coentro, né? Vou colocar um pouco da maionese de coentro. Vamos brincar aqui. Vai receber a companhia do polvilho, do biscoito polvilho placa. E vamos finalizar com picles de maxixe. Vou colocar só 2 aqui no prato, ficar mais elegante. Poderia servir um pouco à parte. Garanto para vocês que o teu convidado, o teu cliente não vai reclamar de receber um pouco mais esse picles de maxixe. Fica incrível. Vamos decorar com os brotos de coentro sobre nosso tartar. E aqui, pessoal, temos a nossa versão brasileira do clássico francês, contendo maxixe, polvilho de placa e o coentro em sua composição. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Não percam o próximo episódio. Bon appétit, merci!